E aí galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de vestibular da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco do Mato Grosso do Sul. Uma substância sólida é aquecida continuadamente e o gráfico a seguir mostra a variação da temperatura nas ordenadas com o tempo abscissas, né? Então aqui a variação da temperatura está no eixo das ordenadas, que é aqui o nosso eixo Y do gráfico, e no eixo das abscissas, que é o eixo X aqui, temos a variação do tempo. Beleza. Então, a gente está aumentando a temperatura e uma determinada substância ela passa do estado sólido e ela vai até o estado gasoso aqui, certo? Bom, então a gente tem ali o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a temperatura o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver aí, o ponto de fusão, o ponto de ebulição ele quer e qual é a temperatura que a nossa substância vai permanecer aí no estado líquido. Respectivamente, ele quer essas três informações. Primeiro a gente tem que saber o seguinte, o que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição? Ponto de fusão, pessoal, é a passagem do estado sólido que a gente tem para o estado líquido, tá? Isso aqui a gente chama de ponto de fusão. Beleza. Então a gente já sabe o primeiro passo, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ponto de fusão. Como que ocorre essa passagem? Com aumento de temperatura. E é isso justamente que está ocorrendo aqui nesse exercício, certo? Está aumentando a temperatura e ocorre a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. O ponto de ebulição, ocorre com a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, uma passagem do líquido para o estado de gás, a gente chama de ebulição. Claro que existe uma diferença, né? Também algumas vezes a gente chama de vaporização, né? Evaporação. É que a ebulição ela é mais violenta do que a vaporização, tá? A temperatura vai estar formando bolhas e tal, e você consegue fazer essa passagem aí do líquido para o gás de uma forma um pouquinho mais violenta, tá? Que aí a gente chama de ebulição. Só para não dar uma confusão sobre ebulição e vaporização, se é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa, só que em condições um pouco diferentes, tá bom? Então, beleza, aonde vai ocorrer a ebulição? Não, primeiro a fusão. A gente tem que saber, nesse nosso gráfico, aonde tem sólido, aonde tem líquido e aonde tem gás. Aqui no início, a gente tem apenas sólido. Vocês podem perceber que quando você vai aumentando a temperatura, o sólido, tipo aqui onde você tem apenas sólido, a temperatura ela varia. Mas quando você está num estado aonde existe aqui a gente vai dizer esse equilíbrio, ou melhor, aonde há essa temperatura constante aí, a gente está fazendo uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse ponto onde tem a temperatura constante, que seria aqui em mais ou menos 65 graus Celsius, a gente tem a passagem do sólido para o líquido. E por isso está constante. Quando todo sólido se liquefazer, né, se fundir, né, na verdade, quando todo o sólido fundir e virar líquido, aí a temperatura volta a variar, começa a aumentar de novo aqui a temperatura, até que esse líquido ele começa a fazer uma nova passagem de estado, que aí seria a passagem do líquido para o gás, né? Então a gente diz que a gente tem líquido mais gás nessa outra passagem aqui. Bom, como a gente já viu, a passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Então aqui está ocorrendo o fenômeno da fusão, certo? A passagem do estado sólido para o estado líquido. E aqui em cima, onde temos líquido e gás, está ocorrendo a ebulição. Ebulição, que claro, o exercício poderia chamar também de vaporização, evaporação, sem nenhum problema. Só seria um tipo de passagem um pouco diferente, né? O gráfico também você poderia variar de diversas formas diferentes, dependendo da substância que você está trabalhando. Mas
Quando a gente está falando sobre uma substância pura, nesse caso o exercício não diz para a gente que é uma substância pura, mas a gente sabe que é uma substância pura porque a fusão e a ebulição estão ocorrendo a temperaturas constantes. E isso ocorre quando a gente tem substâncias do tipo pura, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui a ebulição a 150 graus, a gente tem aqui a fusão a 65 graus, tá bom? O meu olho ele não é tão bom que eu bato o olho e falo assim, aqui é 65 graus. Como que você saberia disso, né? Pô, parece que é 60, 70, você tá na dúvida, sei lá, 68. Eu também teria dúvida se eu não tivesse alternativas aqui embaixo, certo? Ó, a gente vê que aqui embaixo, ó, todas as alternativas elas trazem 65 graus. Então a gente sabe que esse ponto aqui que não estava marcado era 65 graus, tudo bem? Então beleza. Agora vamos lá. Ó. O ponto de fusão ocorre a qual temperatura? Aí a gente vê aqui, 65 graus. A primeira a gente já achou, 65. Beleza. O ponto 65 graus, qual a gente pode eliminar? Ó, a A está falsa, porque a primeira ele diz que é 150 graus. A C é falsa, porque ele diz que a primeira é 150 graus. Agora a gente está entre a B, a D e a E. A segunda que diz aqui, ó, o ponto de ebulição ocorre a 150 graus, 150 graus Celsius aí. Letra B de 150, tá certo, beleza. A letra D de 150, a letra E também de 150. Então, beleza, até aí todas estão no jogo, né? Vamos para a próxima. E o tempo que vai durar a nossa substância, o tempo que ela vai permanecer no estado líquido. Bom, só no estado líquido a gente vai ter aqui, ó, entre 20 e entre aqui 25 graus, né? Que está entre a metade, entre 20 e 30. Então, ó, são 5 graus aqui, ó, de diferença que vai ficar aproximadamente, deve ser 5 graus aí que a gente tem, que vai ficar a nossa substância no estado líquido, tá bom? Então, ó, 5, vamos lá, letra B, de 65, 150 e 25, estaria incorreta por causa do 25. Letra D, 65, 150 e 5, correta. A letra D é a alternativa correta, já a letra E diz que seriam 10 graus, né? Mas a gente observa aqui no nosso gráfico que são apenas 5 graus a temperatura, né? O tempo e a temperatura aí onde vai permanecer no estado líquido a nossa substância, beleza? Então será 5 graus Celsius. A gente viu aí 65, 150 e 5 graus, respectivamente, é a letra D de dado, beleza? É isso daí, pessoal. Esse foi um exercício fazendo uma análise de gráficos para a gente treinar um pouquinho sobre o conteúdo, né, de transformações de fase, falando sobre fases de diversas substâncias, né? Nesse caso, o exercício ele não citou, ele não diz que a substância é a água, no caso nem é a água, né? Porque está falando em temperaturas diferentes, né? Da fusão e da ebulição da água. Eu falo isso porque normalmente os exercícios eles trazem a água como um padrão, né? Um modelo para trabalhar esse tipo de exercício. E é bom de vez em quando a gente variar um pouco, né? Para não ficar aquela coisa decorada lá que a água é 0 graus é fusão e a ebulição lá em 100 graus, né? Então é legal trabalhar aí com exercícios um pouquinho diferentes. Caso você tenha gostado dessa videoaula, inscreva-se no canal para que você possa receber mais videoaulas como essa. Caso você ainda não seja inscrito, dê um like nesse vídeo para ajudar na divulgação dessa aula. E compartilhe nas suas redes sociais, caso você tenha gostado muito, para que seus colegas possam também assistir essa e outras videoaulas aqui do canal Estuda Mais. É isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.